Vamos começar então, né? Abra sua Bíblia então, meus irmãos, no capítulo não, Salmo 101 vai ser todo ele. Vamos ler ele juntos? Vamos ler, como de costume, nós vamos ler ele, vamos orar e vamos ingressar, né, então, no que Davi escreveu. Salmo 101, modelo de bom rei, diz aqui no título da Almeida, Revista e Atualizada. Salmo de Davi. Começa falando assim: cantarei a bondade e a justiça a ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo? Portas adentro em minha casa terei coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disso me pegará. Longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude. O que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. Manhã após manhã, destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor dos que praticam iniquidade. Até aqui a palavra do Senhor. Orem comigo e vamos pedir graça ao Senhor para entender esse texto. Deus, bendito seja o teu nome. O Senhor é soberano, soberano entre nós. Nós clamamos ao Senhor por entendimento, por clareza da tua palavra. Ajuda-nos a reconhecer a tua voz nessa manhã. Faz calar, Senhor, as vozes do mundo e permita-nos ouvir a tua voz falando nessa manhã. Que esse salmo, escrito pelo rei Davi, ele possa nos instruir, nos ensinar, nos exortar, mas também nos levar para mais perto do Senhor. Obrigado, Jesus. Oramos agradecidos no teu nome. Amém. Uma das coisas mais lamentáveis dos nossos dias é encontrar pessoas que vivem sem propósito nesse mundo. E uma das coisas mais tristes é quando nós encontramos pessoas que vivem sem sentido, vivem as suas vidas sem sentido. Eu não sei se vocês sabem, mas o relato de muitas pessoas que antes de cometerem suicídio, elas dizem: a minha vida não tem sentido. E isso é triste. Talvez uma das perguntas mais difíceis de se responder é quando alguém faz perguntas filosóficas para cada um de nós, para cada um de vocês, a respeito dos nossos objetivos de vida. Como se nós estivéssemos em uma entrevista de emprego. Quando alguém pergunta: quem é você? Não são perguntas fáceis de responder. Ou, onde você pretende estar daqui a 10 anos? Ou, qual é o propósito da sua vida? Pelo que você vive? Pelo que você vive, manhã após manhã, como diz o final do Salmo. Cada uma dessas respostas, elas apontam para um aspecto da vida somente, e diz respeito à atitude. O que é atitude? O nosso dicionário, o Aurelião, ele diz que atitude é o seguinte:
Atitude é um comportamento motivado por uma disposição interior, por uma conduta. É a maneira de se portar, de agir e de reagir. Essa é a definição que o nosso dicionário da língua portuguesa faz ao definir atitude. Isso é atitude. Muitos crentes dos nossos dias vivem as suas vidas sem atitude. E eles têm grandes sonhos, grandes planos, grandes projetos, grandes visões, mas passam as suas vidas, vivem as suas vidas sem agir para tornar esses planos, essas visões, uma realidade. Não são poucos os casais que chegam para um pastor, para um conselheiro, e eles dizem: ele ou ela não tem atitude. Não são poucos. No mundo dos negócios, por exemplo, dizem que as pessoas mais bem-sucedidas em suas posições profissionais não são os que encontram no seu trabalho, ou não são os que encontram um trabalho que pague eles muito bem, que faça dessas pessoas felizes. As pessoas mais bem-sucedidas em suas posições profissionais são pessoas que encontram um propósito de vida e agem em função desse propósito. Agora, o Salmo 101. O Salmo 101 é um salmo de Davi. E Davi, ele não somente encontrou um propósito de vida, como também tomou uma atitude com a finalidade de cumprir esse propósito ao qual ele escreveu. Olhem o que o apóstolo Paulo escreveu a respeito de Davi, em Atos capítulo 13, versículo 36. Ele diz: tendo Davi servido a sua geração, conforme o desígnio de Deus, ele adormeceu e foi para junto dos seus pais, onde viu a corrupção, ou seja, o seu corpo apodreceu, ele virou pó. Em outras palavras, o propósito de Davi era servir a própria geração conforme a vontade, os desígnios, ou desígnio de Deus. E o que Davi fez então? Qual foi a atitude dele? Ele tomou então a atitude de servir a própria geração. Tudo indica que esse salmo, ele foi escrito bem no começo do reinado de Davi. E talvez ele tenha sido as promessas de consagração de Davi. Por quê? Porque ele mostra como Davi pretendia não somente liderar a nação de Israel, liderar o povo, como também servir e viver nesse mundo. Alguns comentaristas dizem que esse salmo, ele é o credo, ele representa o credo do homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi aqui, ele declara os seus objetivos espirituais, o seu propósito de viver, o seu propósito de vida, e as atitudes para servir a Deus em sua geração. Então Davi, ele escreve uma espécie de resolução aqui, com o propósito, e a atitude dele a ser tomada, que são as declarações dele. O que nós temos diante de nós são resoluções e declarações de Davi, aqui diante dos nossos olhos. E Davi começa então a sua resolução com uma dedicação ao Senhor. Olhem para os versículos 1 e 2. E ele começa dizendo: cantarei a bondade e a justiça a ti, Senhor, cantarei.
Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo, portas adentro, em minha casa terei coração sincero. A ênfase desse salmo está no coração, em viver uma vida dedicada ao Senhor. E essa dedicação, ela então redunda em uma vida irrepreensível, que busca exclusivamente glorificar a Deus, que busca exclusivamente a glória de Deus. Quando nós olhamos, por exemplo, para as qualificações exigidas dos oficiais da igreja, pastores e diáconos, nós vemos que a palavra irrepreensível, ela consta para os dois, lá em 1 Timóteo capítulo 3. E Davi estava aqui decidido a liderar o seu povo, a ser um líder para o seu povo, e logo de início, logo de cara, ele diz o que ele vai fazer, o que ele fará. Ele diz: cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei. Tudo começa no Senhor. Tudo, absolutamente tudo começa em Deus, na bondade e na justiça de Deus. E isso parte para todos os aspectos da vida do rei daquela nação, do rei Davi. Tudo começa na bondade e na justiça de Deus e expande-se para todos os aspectos da vida do rei Davi. Davi deixa claro aqui que não existe, que não pode haver uma separação entre a vida pessoal do líder, do rei da nação, e a vida oficial de Davi. Ou seja, não deve haver separação entre a vida na esfera privada e a vida na esfera pública. Davi, ele desejava que o seu reinado ele fosse caracterizado pela misericórdia, bondade aqui, e por justiça, e pela justiça. O que quer dizer? Que ele desejava percorrer um caminho de retidão, um caminho reto, um caminho de integridade. Ser íntegro não significa ser alguém impecável, alguém que não peca, até porque todos nós sabemos que Davi pecou e pecou feio. Mas andar pelo caminho da integridade, andar pelo caminho da justiça, significa trilhar um caminho de justiça diante de Deus e diante dos homens. Isso se trata de não ter um caráter doble, um caráter duplo. Ser uma pessoa na frente, uma pessoa em um lugar e outra pessoa em outro lugar. Ser uma pessoa na frente dos olhos de todos e outra completamente diferente fora dos olhos de outras pessoas, das pessoas, né? A integridade expressa aqui por Davi é ter um mesmo caráter na privacidade e na publicidade, tanto diante de Deus quanto diante dos homens. E o versículo continua dizendo: porta dentro em minha casa terei um coração sincero. Ou seja, é diante das pessoas, durante o seu reinado, e porta adentro diante de Deus. Davi prometeu viver no temor do Senhor, ter um reinado caracterizado pela bondade, ou misericórdia, justiça e integridade. E aqui estão 3 características que nos faltam tanto nos dias de hoje, né? Bondade ou misericórdia, justiça e integridade.
e especialmente a integridade. Hoje em dia, a integridade das pessoas, ela praticamente não importa. Integridade nos dias em que nós estamos vivendo, praticamente está quase extinta. Por quê? Porque desde que a pessoa seja eficiente, desde que ela entregue aquilo que foi acordado, desde que se tenha o melhor e o menor preço, não importa o que você faz na sua vida privada. Não importa a integridade. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre isso foi dessa forma ao longo da história, ao longo dos tempos. Os hebreus davam muita importância para a integridade nas suas relações. Os gregos também, da mesma forma. As grandes contribuições da humanidade, as grandes contribuições sociais, foram feitas por pessoas com integridade. Mas hoje isso não importa mais. Hoje nós relativizamos a integridade na nossa sociedade. E não pensem, por um momento, que os seus planos pessoais, seja na sua casa, no seu lar, seja no seu trabalho, a sua profissão, naquilo que você faz, ou nos seus estudos, ou na criação de filhos, não pense que nada disso está relacionado com a santidade de Deus, bondade e justiça, ou integridade, um coração sincero diante de Deus. Não pensem que essas coisas não estão relacionadas ou estão dissociadas uma da outra. Por quê? Por que eu falo isso? Porque quanto mais santo, quanto mais íntegro, mais aplicado você será. Mais aplicado no serviço a Deus e ao próximo você vai ser. Então, quanto mais santo, quanto mais íntegro você for, mais focado você será naquilo que você tem que fazer, naquilo que você tem que ser no mundo que você vive. E se você ouvir ou pensar em algum momento, não importa o que eu faço da minha vida, o que importa é o trabalho feito, o que importa é o produto entregue, o que importa é ter o melhor preço. Não dê ouvidos a isso. Não ouça isso. Por quê? Porque com Deus nunca foi dessa forma. Nunca é desse jeito. E esse salmo, ele é muito precioso porque ele nos ensina exatamente isso. O contrário disso. Olhem para o versículo de 3 a 5, vamos ler juntos. Ouçam e eu vou ler. Diz assim, versículos de 3 até 5. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos, aborreço o proceder dos que se desviam, nada disso se me pegará. Longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Davi passa daquele que vai liderar a nação para o coração, então, dos pecadores, nesses versículos. E ele enfatiza aquilo que está nos olhos daquele que lidera ou daquele que serve o povo. Olhos e coração funcionam juntos. Funcionam juntos. Porque os olhos buscam e encontram aquilo que o coração quer. Aquilo que o coração preza. Aquilo que o coração deseja.
Eclesiastes, capítulo 2, versículo 10, ele diz bem assim: não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Eclesiastes fala isso ao afirmar que os prazeres, eles não têm sentido. Não tem sentido que possuir bens por apenas possuir é pura vaidade. É pura vaidade. Não leva a absolutamente lugar algum, não leva a nada. E o versículo 3, ele diz: não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Essa resolução, ela vai além de se manter afastado de coisas injustas, de coisas indignas, ou da concupiscência dos olhos. Não pôr coisa injusta diante dos olhos, trata-se de ter um alvo que a gente despreza, um alvo desprezível, coisas que vocês não querem como pessoa, coisa que vocês desprezam. Algo que você não deseja ser, alguém que você não deseja ser. E então você se propõe a alcançar esse alvo, não sendo aquilo que você deseja não ser. Ou não sendo aquilo que você deseja. É isso aí. Sendo aquilo que você deseja não ser. Né? Obviamente que sem a ajuda de Deus nós não conseguimos fazer isso. Sem a ajuda de Deus nós não conseguimos alcançar esses alvos não se tornam possíveis. E a continuação do versículo 3, ela diz o seguinte: aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disso se me pegará. A responsabilidade que o rei Davi está dizendo aqui, a responsabilidade de Davi era definir os melhores alvos para serem alcançados, mas também os melhores métodos para se alcançar esses alvos. O proceder. O proceder. Como líder da nação, como rei de Israel, Davi seria uma espécie de líder espiritual também, um modelo para o seu povo, e não somente um rei da nação, como outros reis ao redor de Israel eram. Tanto os seus planos, como os seus passos ou métodos para cumprir esses planos, comunicariam ao povo um pouco de quem Deus é, ou muito de quem Deus é. Outra tragédia dos nossos dias é que não importa também os métodos que nós usamos, a forma que nós usamos para comunicar, para nos comunicar ou agir no meio em que nós vivemos. Seja por fé ou não. Nos nossos dias, nós não damos importância para o método, a forma como nós nos comunicamos, como nós agimos. Parece que também não importa mais. Talvez a nossa geração seja, de todas, ao longo da história, a mais informada. A que tem mais acesso à informação, me desculpem. Acho que essa é a palavra correta. Talvez de todas as gerações, a nossa é a que tem mais acesso à informação do que todas as anteriores. Nossa geração possui muita informação, mas ao mesmo tempo, nossa geração talvez seja a que tenha um grau de discernimento mais baixo.
Talvez a nossa geração seja a que tem um nível de sabedoria muito baixo. E por que eu falo isso? Porque às vezes nós falamos quando deveríamos ficar quietos. Gritamos e brigamos quando na verdade nós poderíamos negociar ou conversar. Usamos uma bazuca, bum, e explodimos tudo, atingindo pessoas ao redor, sejam elas crentes ou não, quando na verdade um estilingue resolveria o problema. E o que é isso? Se não falta de discernimento ou sabedoria. Vocês já notaram como as pessoas, como os crentes, agora eu quero pegar só nós. Vocês já notaram como os cristãos, eles estão discordando, divergindo, exortando, disciplinando, falando verdades, confrontando, aconselhando um ao outro nos dias de hoje? Vocês já perceberam? Tudo isso hoje é feito de forma pública. Nas redes sociais, gravando um vídeo. Não, mas eu só estou te ajudando. Não é um confronto, eu só vou te ajudar. E eu vou gravar um vídeo e vou postar ele, mas é só para você, tá? Não é para ninguém mais, é só para te ajudar. Ou então você faz um post. Falta sabedoria, gente, para avaliar, sabedoria e discernimento para avaliar o método que nós usamos. Agora olhem o versículo 4, o que ele diz. Longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Um coração perverso é um coração corrupto, cheio de corrupção. E esse coração, ele não está de acordo com a vontade de Deus. Ele não está dentro da vontade de Deus. Provérbios 3, versículo 32. Eu vou ler na nova versão transformadora. Ele diz assim: esses perversos são detestáveis para o Senhor, mas aos justos Ele oferece a sua amizade. Essa perversidade do coração, ela se traduz numa outra coisa. Essa perversidade do coração, ela se traduz numa língua enganosa. Olha em versículo 5. O que diz? Aquele que difama o seu próximo, às escondidas, eu o destruirei. E a NVT traduziu da seguinte forma: não tolerarei quem difama o próximo. Não tolerarei quem difama o próximo. Calúnia, difamação são a mesma coisa, e as duas palavras são sinônimo de fofocalhada, fuxico. Olhem até agora o que Davi vem construindo na sua resolução. Davi está dizendo assim, resolvo o quê? No versículo 1, cantarei ao Senhor. No versículo 2, resolvo o quê? Atentarei, buscarei sabiamente o caminho da perfeição. No versículo 2 ainda ele diz, resolvo que terei um coração sincero. No versículo 3, resolvo que não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Verso 4, longe de mim o coração perverso. E no verso 4 ainda, não quero conhecer o mal. Essas são as resoluções de Davi aqui.
Mas percebam que essas resoluções de Davi revelam um aspecto vertical entre ele, Davi, e Deus. Entre Deus e Davi. Mas existe também o aspecto horizontal da fé, que diz respeito ao nosso relacionamento uns com os outros. Por quê? Porque nós não podemos afirmar que amamos a Deus e não amamos o nosso irmão, já dizia o apóstolo João. E a partir do versículo 5, nós temos então o rei Davi dizendo como ele pretende cumprir essas resoluções, ou seja, a atitude dele, e então ele faz declarações de como ele pretende viver. E elas começam no versículo 5, que diz bem assim, verso 5. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Davi diz que ele não vai tolerar a difamação, que ele não vai tolerar a fofoquinha, o diz-que e o fuxico. Ele disse que ele não vai tolerar esse tipo de coisa. Ele irá destruir, que no original aqui significa colocar fim, acabar de vez. E o coração soberbo? Davi diz que ele não suportará. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. O soberbo e o arrogante, diz o texto, eles são muito fáceis de serem reconhecidos. Por quê? Porque ele tem o olhar altivo. O que é ter o olhar altivo? É olhar os outros de cima. É olhar por cima. Isso é ter o olhar altivo, né? E o coração deles é soberbo. Agora olhem para o que o filho de Davi escreveu. Salomão. Provérbio 21, versículo 4. Diz assim: olhos arrogantes, ou olhar altivo, coração orgulhoso e atos perversos. Tudo isso é o quê? Pecado. Tudo isso é pecado. A arrogância vem de um coração orgulhoso. O olhar altivo do orgulhoso é confirmado pelos atos de perversidade dessa pessoa. E um dos problemas práticos do orgulhoso é que pessoas orgulhosas, elas não conseguem lidar com problemas que vêm junto com o orgulho, junto com um coração presunçoso. E um desses problemas é a argumentação. A pessoa orgulhosa, arrogante, ela quase sempre está metida em contendas ou discórdias. E isso acontece porque o orgulhoso, ele sempre vai ter razão. Ele sempre vai buscar ter a última palavra. Quase sempre. E por que eu sei disso? Provérbios 13, versículo 10. Diz: o orgulhoso só traz o quê? Conflitos. Mas os que aceitam conselhos são sábios. O orgulhoso, ele só traz conflitos. E Davi não vai suportar esse tipo de gente. É isso que ele está dizendo aqui. Verso 6. Ele continua dizendo: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Os olhos
os meus olhos procurarão os fiéis. Os meus olhos procurarão os crentes, diz Davi. E onde você encontra os crentes? Onde você encontra os fiéis? Na igreja. Na igreja você encontra os fiéis, na igreja você encontra os crentes. Por isso, se você encontrar dentro da igreja um caluniador, um arrogante, um orgulhoso no nosso meio, você tem toda a liberdade em Cristo Jesus de chegar para essa pessoa, para esse irmão, na fé e dizer: meu irmão, não existe espaço entre nós para isso. Não tem espaço entre nós para esse tipo de coisa. Vamos juntos andar pelo caminho reto, andar em retidão, para servir a Deus e um ao outro. Vamos deixar essas coisas. Diz Davi. E mais uma vez aqui Davi fala da integridade. Integridade. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Esse me servirá. Agora vejam o contraste disso com o versículo seguinte. Verso 7. Ele diz: não há de ficar em minha casa o que usa de fraude. O que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. Quem é aquele que usa de fraude, que profere mentiras, senão aquele que é hipócrita, senão aquele que age por hipocrisia, o que não fala a verdade, o que não é sincero? É essa pessoa. E Davi diz que não vai permitir que essas pessoas, não vai permitir essas pessoas na casa dele. Davi não vai permitir essas pessoas na casa dele, pessoas arrogantes, caluniadoras, que agem com suas lábias, argumentando, criando contendas. Essas pessoas não podem continuar no convívio sem serem disciplinadas. Não podem. Normalmente nós somos muito rápidos em disciplinar pecados sexuais. Somos muito rápidos, somos ligeirinhos. Mas nós somos extremamente lenientes, demorados, com pessoas que enganam, com pessoas que caluniam, com pessoas que mentem, com pessoas que são orgulhosas. Nós somos lenientes com esses pecados porque consideramos que eles são menores. Mas não deveria ser. Não deveria. Não deveria ser assim. Olhem tudo o que Davi já nos falou aqui. Davi já falou do caluniador, do soberbo, dos fiéis, do enganador e do mentiroso. E agora Davi vai tratar do ímpio, ou seja, do perverso. Olhem versículo 8. Ele diz: manhã após manhã, destruirei todos os ímpios, darei fim aos ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor dos que praticam iniquidade. A NVT traduziu esse versículo da seguinte forma: minha tarefa diária será acabar com os perversos e expulsar da cidade do Senhor os que praticam o mal. Essa é uma conclusão duríssima de um salmo, gente. É duro. É duro ouvir isso e acabar assim. Mas Davi, ele se posicionou com ênfase sobre cada um desses pecados, que causam um enorme dano, inclusive no meio da igreja. Causa um dano enorme.
Davi diz que manhã após manhã, diariamente ele trabalhará para acabar com a perversidade na casa do Senhor. Davi foi muito claro sobre as suas intenções nesse salmo. Nós temos nesse salmo a resolução de uma vida, da vida de Davi. E temos também declarações com o propósito para viver. E Davi foi muito claro nas suas declarações. Ele diz: destruirei o que calunia o seu próximo. Não suportarei o coração soberbo. Procurarei os fiéis. Os que andam no caminho reto, esses me servirão. Não ficará na minha presença o enganador. O mentiroso não ficará na minha presença. E por fim, a minha tarefa diária será acabar com os perversos e expulsar da cidade do Senhor os que praticam o mal. E a coisa mais triste é olhar para isso e perceber que nós estamos muito longe de algo assim. É triste. Nós precisamos, como Davi, ter tolerância zero ao pecado. Precisamos dessas resoluções e declarações de Davi para viver uma fé consistente e robusta. Que ame a Deus acima de qualquer coisa e que também ame o próximo. Aí você olha para mim agora nesse momento e diz assim: pastor, você sabe o que você está falando? Davi pecou, hein? Você lembra disso? E quando Davi pecou? Ou então você olha para mim e diz assim: e quando eu pecar? Pastor, eu sou um pecador também. Eu nem consigo manter a minha resolução, e hoje já é fevereiro, hoje é fevereiro, e eu não consegui nem manter a minha resolução de perda de peso, que eu fiz em dezembro. Como é que eu vou conseguir cumprir aquilo que ele está falando nesse salmo aqui? É verdade que Davi pecou. É verdade que Davi adulterou. É verdade que Davi, ele matou Urias. Que ele matou Urias para ficar com a esposa dele. É verdade isso tudo. É verdade que Davi não conseguiu cumprir aquilo que ele mesmo prometeu aqui fazer nesse salmo. Tudo isso é verdade. Mas Davi, ele se arrependeu. Davi se arrependeu, meus irmãos. Davi realmente pecou, mas Davi não permaneceu preso, amarrado no pecado. E graças ao bom Deus, a última palavra não está com Davi. Porque o filho de Davi, a raiz de Davi, a última palavra está com ele, o enviado de Deus, Jesus Cristo. Ele sim viveu uma vida de integridade, ele sim viveu uma vida de fidelidade a Deus. Jesus foi quem viveu a vida perfeita. E é Ele, Jesus Cristo, que irá destruir o ímpio da terra. É Jesus Cristo que irá limpar a cidade do Senhor, dos que praticam iniquidade. É Jesus que vai limpar a cidade do Senhor dos perversos. E ao contrário, meus irmãos, do que possa parecer nessa manhã,
Não é dia de condenação, não. É um salmo duro, difícil. Mas não me entendam mal, não é dia de condenação, é dia de salvação hoje. Talvez alguns de vocês aqui estejam lutando com a mentira, com a fofoca, com um coração soberbo. O seu caminho talvez não seja reto. Talvez você está lutando com engano, vícios, perversidade. A boa notícia é essa. Jesus está no nosso meio nessa manhã. Aquele que viveu o caminho reto, Ele sim pode mudar tudo, absolutamente tudo. É Ele quem tem a palavra final. Nele, em Jesus Cristo, está a esperança de vida, o perdão dos pecados, sejam eles quais forem. Talvez você pense que nunca vai ficar livre de um pecado que dia após dia vem te assediando. Nessa manhã, ouça a voz do Senhor. Existe esperança porque o nosso Deus, Ele é cheio de graça e de misericórdia. Tome uma atitude nessa manhã. Ouça a voz de Deus. Se renda a Jesus Cristo para andar num caminho reto e de integridade. A pergunta que eu fiz no começo, que é o título da pregação de hoje, do sermão de hoje. Como servir a Deus no mundo que vivemos? Sendo íntegro e reto. E isso só é possível por meio de Jesus Cristo. Do contrário, resoluções e declarações não passarão de palavras vazias ou de um texto muito bem escrito e redigido. Vamos ficar em pé e orar. Jesus, obrigado. Obrigado por essas resoluções e declarações de Davi. E obrigado, Senhor, porque a nossa esperança não reside no rei Davi, mas na raiz de Davi. No Senhor Jesus. É em Ti, Senhor, que está a nossa esperança. A esperança de uma vida reta, de uma vida íntegra. Os nossos pecados e a nossa vida pecaminosa, Senhor, ela é confrontada com a Tua palavra. E nós chegamos à conclusão de que nós não somos capazes, Senhor, de Te seguir, de Te servir. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos que o Teu Espírito, Senhor, Ele nos regenere. Que nessa manhã nós possamos ouvir a Tua voz e nos rendermos a Ti, Senhor. Nos ama como verdadeiros filhos, porque nós queremos Te exaltar como o Senhor é. Abençoa-nos, perdoa os nossos pecados e nos faz rendidos aos Teus pés. Em Teu nome eu oro, Senhor. Amém. Que Deus abençoe os irmãos.